O MIT publicou recentemente um artigo intitulado Modelos de Linguagem Autoadaptativos. Nele, eles apresentam uma estrutura em que os LLMs são capazes de gerar seus próprios dados de treinamento, o que chamam de autoedições, e com isso, atualizar seus próprios pesos em resposta a novas entradas. Em outras palavras, os modelos estão, de certa forma, aprimorando a si mesmos para se tornarem melhores em tarefas específicas. Um dos autores, Adam Zeigert, destacou um ponto importante. Um aspecto subestimado, mas potencialmente mais prático do nosso estudo é o uso dessas autoedições na curadoria de dados, tanto antes quanto depois do treinamento. Ele sugere pensar nesse processo como uma relação entre professor e aluno. No artigo, o mesmo modelo gera e aprende com as autoadições, mas na prática, talvez seja ainda mais poderoso separar os papéis. Um modelo atua como professor, com seu próprio processo de aprendizado por reforço, e orienta outro modelo, o aluno, sobre como melhorar seus dados de treino. Esse conceito chama atenção porque, até pouco tempo atrás, 1 ou 2 anos no máximo, muita gente dizia que a IA ainda levaria tempo para chegar nesse ponto. E agora, estamos vendo exatamente isso, modelos que conseguem, em tempo real, modificar sua própria estrutura, atualizando os próprios pesos para ficarem mais inteligentes. É o início de uma nova fase, e ela está acontecendo diante dos nossos olhos. Como os autores explicam, os LLMs são modelos muito poderosos, mas continuam estáticos. Eles não conseguem adaptar seus pesos em resposta a novas tarefas, informações ou exemplos. É aí que entra o SEAL, uma estrutura que permite aos modelos se auto-adaptarem, gerando seus próprios dados de ajuste fino e definindo suas próprias diretrizes de atualização. Quando treinamos o modelo, o que obtemos no final são os chamados pesos, que compõem a rede neural. Essas redes são inspiradas nas redes neurais do cérebro humano, onde neurônios se conectam por meio de sinapses. Aqui temos uma versão digital disso. Os neurônios são representados em código e as conexões entre eles são representadas por números, os pesos. A maneira como esses pesos estão distribuídos define a capacidade do modelo de pensar, raciocinar ou gerar conteúdo. Ou seja, se você tem os pesos mais o código base, consegue reconstruir o modelo, seja o Gemini, o ChatGPT-4 ou qualquer outro. O treinamento é feito por meio do que chamamos de descida de gradiente, em que alimentamos a rede com dados e ela tenta aprender um objetivo específico, como prever a próxima palavra ou gerar uma imagem. Para saber se o modelo está indo bem, comparamos a previsão que ele fez com a resposta correta. A diferença entre as duas é chamada de perda. Ela mostra o quanto o modelo errou. O objetivo do treinamento é justamente minimizar essa perda, ajustando os pesos para que o modelo fique cada vez mais preciso. É como se estivéssemos empurrando o modelo passo a passo até ele alcançar o ponto ideal de acerto. No fim de todo esse processo, o que temos é um modelo treinado. Esses modelos carregam pesos estáticos, são os mesmos pesos que foram ajustados durante o treinamento por descida de gradiente. Mas isso não significa que eles sejam imutáveis. É possível ajustá-los posteriormente, o que também altera seus pesos, criando quase como uma nova versão do modelo. Normalmente a gente faz esse ajuste para que ele cumpra uma tarefa mais específica ou para criar uma versão mais leve, mais rápida e especializada em certos tipos de problemas. Essa técnica se chama ajuste fino ou fine-tuning. É o processo de pegar um modelo pré-treinado e adaptá-lo a uma aplicação mais concreta, treinando novamente com um conjunto menor de dados, geralmente mais específico e voltado a um domínio real. Com isso, o modelo deixa de ser apenas um generalista e se torna eficaz em resolver algo do mundo real. A gente parte de um LLM genérico e, com dados específicos, orienta o modelo para a tarefa desejada. E o resultado é um modelo final, mais alinhado com o que a gente precisa. Agora, o ponto inovador aqui é que esses modelos estão começando a gerar seus próprios dados de ajuste fino. Dado uma nova entrada, eles criam uma autoedição, uma resposta que pode reorganizar a informação de um jeito mais útil, definir hiperparâmetros de otimização ou até acionar ferramentas externas para gerar novos dados e atualizar os pesos com base em gradiente. Eles detalham que, com o uso de ajuste fino supervisionado, ou SFT, essas autoedições geram atualizações reais nos pesos, ou seja, modificações permanentes. É como se o modelo estivesse reconfigurando o seu próprio cérebro para se sair melhor naquela tarefa. E essa mudança não desaparece, ela fica. Para ensinar o modelo a produzir boas autoedições, eles usam um ciclo de aprendizado por reforço.
A ideia é simples. Você avalia o desempenho do modelo depois da atualização e esse desempenho funciona como um sinal de recompensa. Imagina que você é ruim em matemática, então cria uma cópia sua, ajusta o cérebro dessa cópia e manda ela fazer uma prova por você. Se ela se sair melhor, ótimo. Isso significa que a mudança valeu a pena. O reforço aqui funciona como um parabéns, deu certo. Esse feedback ajuda o modelo a entender como melhorar ainda melhor na próxima vez. E dá que fazer um paralelo interessante, com o estudante se preparando para uma prova final de aprendizado de máquina. Em vez de estudar só o conteúdo bruto, aulas, livros, artigos, os alunos criam anotações próprias, reorganizando tudo de uma forma que faça mais sentido para eles. Esse processo de reescrever e reinterpretar o conhecimento é uma forma de internalizar melhor o conteúdo, e geralmente funciona melhor do que simplesmente reler tudo. Cada pessoa tem seu jeito de fazer isso. Alguns preferem esquemas visuais, outros texto corrido, outros ainda se apoiam em fórmulas e representações matemáticas. Essa flexibilidade é uma parte essencial do aprendizado humano. E agora parece que estamos começando a ver algo parecido nos modelos de linguagem. Uma coisa que sempre me impressionou desde que comecei esse canal é como eu consigo lembrar tão bem desses artigos aleatórios sobre aprendizado de máquina, mesmo anos depois. E eu acho que o motivo é simples. Eu sento, aperto o botão de gravar e vou passando pelo material com vocês, tentando deixar tudo interessante. Só que esse processo, de alguma forma, fixa o conteúdo na minha cabeça de um jeito muito eficaz. Provavelmente porque, enquanto eu leio, também destaco, explico em voz alta e mais tarde ainda edito o vídeo. Ou seja, eu me escuto repetindo tudo umas 50 vezes. Se você já teve dificuldade para aprender alguma coisa, tenta fazer isso. Funciona quase como mágica. Mas, por mais eficaz que seja, não é assim que treinamos os nossos grandes modelos de linguagem. Porque hoje, os LLMs aprendem direto dos dados da tarefa, do jeito que eles vêm. Eles não têm liberdade para desenvolver uma estratégia própria, sob medida, que os ajude a melhorar de forma personalizada. A gente simplesmente joga os dados neles e espera que aprendam. É como dizer para alguém, olha, você poderia aprender muito melhor com outro método, mas vai ter que ouvir uma palestra de 10 horas num ambiente barulhento, abafado e desconfortável. E boa sorte. Obviamente que esse não é o cenário ideal para ninguém aprender de verdade. No meu caso, eu estou basicamente criando meus próprios dados de treinamento agora, lendo, explicando em voz alta, destacando, interagindo com o texto. E quando eu termino, se eu tiver feito um bom trabalho, vocês me dão aquele joinha, né? Vamos combinar. Aproveita agora e clica no botão. E se eu fizer um trabalho ruim, vocês me lembram disso nos comentários. Às vezes, de forma intensa. Isso, no fundo, é tipo um sistema de aprendizado por reforço. Acertei? Recompensa. Errei? Feedback. Isso me ajuda a melhorar. Mas o ponto central aqui é o seguinte. Para que os LLMs avancem em direção a uma adaptação mais escalável e eficaz, esse artigo propõe uma abordagem nova, dar aos modelos a capacidade de gerar seus próprios dados de treinamento e suas próprias diretrizes de ajuste fino. Eles chamam essa abordagem de SEAL e testam seu funcionamento em 2 cenários. O primeiro é como inserir novo conhecimento factual no MySQL para melhorar o aprendizado, como o estudante que se prepara para a prova de recuperação de matemática. Em vez de ajustar os pesos diretamente no texto original, o que eles fazem é gerar dados sintéticos com o próprio modelo SEAL, algo muito parecido com as anotações que os alunos fazem ao estudar. São resumos personalizados, feitos da maneira que faz sentido para o próprio modelo. E é isso que ele estuda. Em vez de revisar o livro ou a aula diretamente, ele treina nas anotações que ele mesmo criou. E os resultados são impressionantes. A performance em tarefas de perguntas e respostas subiu de 33,5% para 47%. E mais, esses dados gerados pelo SEAL foram mais eficazes do que os gerados pelo próprio GPT 4.1. Ou seja, o modelo aprendeu melhor com as suas anotações do que com aquelas feitas por um dos modelos mais avançados que temos hoje. Esse foi o teste Run no benchmark ArcAGI. Talvez vocês se lembrem do ArcAGI. Esse é o primeiro exemplo. Para nós, humanos, ele costuma ser bem simples de resolver. À primeira vista pode parecer complicado, mas se você parar por um momento para observar, logo percebe que é direto. Rapidinho dá para notar que existe um padrão, e olhando os exemplos, você consegue entender qual regra está sendo seguida. Depois disso, é só aplicar esse padrão aqui e pronto.
A proposta desses testes do ArcAGI é justamente essa: serem fáceis para humanos, mas muito desafiadores para os grandes modelos de linguagem. Porque, mais uma vez, vocês podem achar que, ao resolver esses desafios, estão ajustando a forma como entendem o problema. É como se estivessem treinando o próprio cérebro para lidar melhor com esse tipo de tarefa. Já os grandes modelos de linguagem funcionam de outro jeito. Eles são estáticos, não aprendem enquanto fazem o teste. É como se tivessem amnésia. Cada vez que enfrentam uma nova tarefa, começam do zero. Eles só conseguem usar o que está na janela de contexto, e isso é extremamente limitado. Neste ArcAGI, o modelo usa um conjunto de ferramentas para escolher, por conta própria, tanto o aumento de dados sintéticos quanto os hiperparâmetros de otimização. Se fosse só gerar dados sintéticos, isso não seria lá tão impressionante. Afinal, é exatamente o que os grandes modelos de linguagem já fazem. Eles geram texto, criam dados. Mas aqui parece diferente. Eles estão de fato passando por um processo de treinamento, quase como se estivessem criando uma nova versão de si mesmos. Aí entra a taxa de aprendizado, o número de épocas, também há um cálculo seletivo da perda, focado em certos tipos de tokens. E o que realmente importa aqui é a combinação desses elementos. É isso que torna o processo eficaz. Ele melhora o desempenho em comparação com o aprendizado no contexto e também com a autoedição sem usar reforço de aprendizado. Na minha newsletter, o algoritmo, recomendo que você assine caso ainda não tenha, eu publico com mais frequência do que aqui no YouTube. E já falamos por lá sobre esse artigo chamado Test Time Training, ou TTT. Nessa técnica, o modelo ajusta temporariamente seus próprios pesos com base na entrada que recebe. Então, no caso dos testes do ArcAGI, por exemplo, ele recebe uma tarefa e, com base nisso, faz pequenos ajustes nos pesos para responder com mais precisão. O que os autores estão dizendo é que a abordagem SEAL deles pode ser vista como uma aplicação dessa ideia de treinamento em tempo de teste, em que o modelo faz atualizações e recompensa os dados que geram os maiores ganhos de desempenho. Em outras palavras, ele vai modificando os próprios pesos, observa como essa nova versão se sai, e quando encontra algo que funciona bem, é como se desse a si mesmo um high five virtual. Com o tempo, ele vai aprendendo o que dá certo e ficando cada vez melhor nesse processo. Vocês podem imaginar o SEAL como um algoritmo com 2 loops aninhados. Dá para dividir em 2 partes. A primeira é um loop externo de aprendizado por reforço, RL, que serve para otimizar a geração das autoedições, ou seja, melhorar o quão bem o modelo consegue editar a si mesmo. Dá até para pensar nisso como um professor aprendendo a ensinar melhor. Já o segundo é um loop interno, responsável por usar essas autoedições para atualizar os pesos do modelo com base em descida de gradiente. Nosso método pode ser entendido como uma forma de meta-aprendizado. Estamos ensinando o modelo a criar boas autoedições. E sim, os artigos estão ficando cada vez mais malucos. Recentemente, surgiu um que sugere que esses modelos talvez nem precisem de aprendizado por reforço com recompensas externas, algo que a gente normalmente assuma como essencial nesse tipo de sistema. Por exemplo, aqui estamos testando no ArcAGI, certo? Se o modelo melhora na resolução desses problemas, a gente pensa, beleza, mandou bem, parabéns. Mas para isso, a gente precisa de recompensas externas, como o próprio teste ArcAGI. Precisamos saber quais respostas estão certas. Quando ele dá uma solução, a gente tem que conseguir verificar se está certa ou não. Só que alguns artigos muito recentes estão sugerindo outra coisa, que talvez nem seja necessário saber a resposta correta. Você pode apenas observar o nível de confiança que o modelo tem na resposta. Se ele pensar algo como, sim, tenho certeza disso, isso costuma estar relacionado a uma boa performance. E isso faz sentido, né? Quando você tem confiança na sua resposta, é mais provável que você está certo. Não é garantia, claro, mas a chance aumenta. Já se você pensa, não sei, talvez seja isso, aí as chances de errar são maiores. Parece bem óbvio no fim das contas. Agora vem a parte que foge do óbvio. O que os pesquisadores sugerem é que dá para usar essas intuições ou o nível de confiança que o modelo tem sobre suas próprias respostas como uma forma de recompensa no aprendizado por reforço. Parece meio absurdo à primeira vista, e para mim também soou assim no começo. De um lado temos ideias sobre como melhorar o desempenho em meta-aprendizado, do outro surgem propostas dizendo que o próprio grau de certeza no modelo pode ser usado para fazer ele melhorar, sem depender de nenhuma recompensa externa. Fiquem atentos, porque isso promete, e vale a pena não cochilar essa parte. Para concluir, o que eles estão dizendo é que estamos nos aproximando de um limite, a chamada parede de dados. Em outras palavras, todo o conteúdo textual gerado por humanos e disponível publicamente já está praticamente esgotado.
E para seguir adiante, será necessário recorrer a dados sintéticos, criados pelos próprios modelos. Eles projetam um futuro em que os LLMs consigam absorver novos dados, como artigos científicos, por exemplo, e a partir disso, gerar explicações, inferências e interpretações em larga escala, combinando esse novo conteúdo com o conhecimento que já possuem. Isso cria um ciclo iterativo, onde o modelo se expressa, refina suas ideias e vai se aprimorando continuamente. Aliás, essa ideia está por trás de projetos como o AlphaProof e o AlphaGeometry, da Google DeepMind, que chegaram bem perto de conquistar uma medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática. O AlphaGeometry 2, em especial, é um sistema neurosimbólico, ou seja, combina diferentes abordagens, em que a parte baseada em linguagem usava o Gemini, treinado do zero com uma quantidade de dados sintéticos muito maior que a do modelo anterior. Isso permitiu ao sistema lidar com problemas de geometria bem mais complexos, incluindo questões envolvendo o movimento de objetos, ângulos, proporções e distâncias. Segundo os autores, o modelo vai se aprimorando progressivamente usando o algoritmo AlphaZero, o que permite enfrentar desafios cada vez mais difíceis. E o mais impressionante é que esse sistema ficou a apenas um ponto de conquistar a medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática de 2024. Então, quando falamos sobre um futuro em que os LLMs podem absorver novos dados, como artigos acadêmicos, por exemplo, e gerar uma enorme quantidade de explicações e implicações com base nisso, não estamos falando de ficção científica. Esse artigo, junto com o AlphaGeometry e o AlphaProof, já está mostrando que isso é possível. A gente costuma fazer anotações como forma de resumir o conteúdo de livros e aulas, reduzindo tudo a algumas páginas. Mas os LLMs não têm essa limitação. Eles poderiam literalmente gerar milhares de anotações por tema, refinando cada nuance com riqueza de detalhes. E como o próprio artigo destaca, muitos modelos de raciocínio atuais são treinados com o aprendizado por reforço, para gerar cadeias de pensamento, chain of thought, em que o modelo raciocina passo a passo antes de dar a resposta final. Só que o SEAL surge como uma alternativa complementar. Ele permitiria que o modelo aprendesse a decidir quando e como atualizar seus próprios pesos. Assim, dependendo da tarefa, o modelo poderia seguir com o raciocínio encadeado ou ativar o mecanismo do SEAL para ajustar seus parâmetros durante o processo, ou até depois, destilando o que aprendeu e incorporando isso internamente. Isso tornaria ele mais eficiente nas próximas inferências, porque ele estaria de fato aprendendo com cada experiência. Tudo isso pode parecer complexo, mas na prática é exatamente o que a gente faz de forma intuitiva, quando vai à escola, estuda para provas, faz anotações, revisa depois e, enfim, faz o exame para ver o quanto conseguimos absorver. Nossos cérebros já aprenderam a fazer esse tipo de refinamento em tempo real. Às vezes precisamos parar e refletir bastante sobre um assunto. Em outras, só de termos lido bastante material relacionado, conseguimos responder uma pergunta nova que nunca vimos antes, simplesmente porque conseguimos generalizar. Isso acontece de maneira automática, e muitos desses artigos estão mostrando, o que nem deveria ser tão surpreendente assim, que esses modelos tendem a aprender de uma forma que se aproxima da nossa. Eles não foram moldados pela evolução, claro, mas sim projetados por nós, peça por peça. Ainda assim, muita coisa que eles fazem imita o jeito que nossos cérebros aprendem. E é aqui que a coisa realmente ficou interessante para mim. Quer dizer, tudo isso já era fascinante, mas esse ponto específico me chamou a atenção. Os autores dizem que esse ciclo contínuo de refinamento também é promissor para o desenvolvimento de agentes de IA, modelos capazes de atuar em interações mais longas e que se adaptam a objetivos em constante mudança. Hoje, os agentes de IA ainda enfrentam problemas quando se trata de manter coerência ao longo do tempo. Eles são excelentes, até super-humanos, em tarefas curtas que podem resolver rapidamente. Mas quando o desafio exige persistência e continuidade, eles costumam se perder. Esquecem detalhes importantes, desviam do objetivo principal, e quanto mais longa a tarefa, menor a chance de chegarem até o fim com sucesso. Isso acontece em boa parte porque eles não retêm o que aprendem enquanto estão no processo. Pensa assim, quando você começa um novo emprego, você já leva consigo tudo o que aprendeu antes, mas você não é estático, certo? Conforme ganha experiência naquele trabalho, vai incorporando novas informações, ajustando seu comportamento e melhorando ao longo do tempo. No fim, você sabe muito mais do que no seu primeiro dia. Agora, os grandes modelos de linguagem ainda não funcionam assim. Eles não têm um mecanismo real de aprendizado contínuo. Imagina ter um colega que começou há um ano e ainda comete os mesmos erros do primeiro dia. É isso que temos hoje com os agentes de IA. Mas essa abordagem do SEAL propõe algo diferente, um comportamento onde o agente realmente aprende e retém conhecimento durante a execução de uma tarefa. Ele consegue se modificar de forma estruturada. Depois de uma interação, ele pode gerar uma autoedição, e isso dispara uma atualização nos próprios pesos. Com isso, a gente começa a evoluir à base da própria experiência, sem precisar ser constantemente supervisionado. Isso pode ser um divisor de águas no caminho para agentes de IA verdadeiramente autônomos. Até agora, a gente tinha fluxos de trabalho bem definidos, mas não algo que pudesse sustentar tarefas longas sem ajuda humana constante. Essa pode ser a peça que estava faltando. E com tudo isso que estamos vendo na área de segurança em IA, dá para imaginar bem para onde a gente está indo, né? Me conta o que você acha nos comentários. Se você ficou até aqui, muito obrigado por assistir. Eu sou o Misael e a gente se vê num próximo vídeo.